Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Portanto, vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro dos médiuns. Nós estamos aí na primeira parte desse livro, que é composto de duas partes, sendo que essa primeira parte, Kardec dedica a alguns esclarecimentos preliminares acerca da questão da mediunidade, a questão dos médiuns, do contato que se deve ter com a realidade espiritual, com o mundo espiritual. Nós vimos na semana passada, no capítulo de número 1, a parte relacionada à pergunta que Kardec faz. Há espíritos? E vimos que o mestre de Lyon passou em revista todos os argumentos aí que nos esclarecem de modo bastante tranquilo, bastante simples e verdadeiro acerca da realidade da existência do espírito. Mesmo porque, para a gente crer, acreditar, saber da existência da mediunidade, obviamente, antes disso, você tem que aceitar a existência do espírito, que é aquele princípio que transcende a matéria, que sobrevive à morte do corpo. Nesse capítulo 2 que nós vamos ver hoje, Kardec dedica toda uma série de raciocínios a respeito do maravilhoso e do sobrenatural. Muitos acham que os fenômenos mediúnicos fazem parte do sobrenatural. Isso daí é um pensamento bastante comum. Até mesmo pessoas dentro do movimento espírita têm esse tipo de pensamento. O indivíduo vê espíritos, a pessoa ouve os espíritos, os objetos se mexem, existe ali o sobrenatural envolvido. Coisas que transcendem a matéria e os fenômenos comuns, os fenômenos naturais. Allan Kardec, nesse capítulo, nos fala a respeito disso daí, esclarecendo que o que existe na mediunidade é algo perfeitamente enquadrado nas leis da natureza, nas leis naturais. Ele vai falar do maravilhoso, vai falar do sobrenatural, vai falar da questão dos milagres também. Bom, ele começa esse capítulo dizendo que a existência dos espíritos e as suas manifestações são fatos naturais. Diz que, se fossem criação da mente de alguém, obviamente essa criação ficaria restrita a uma área, num determinado tempo, num grupinho de pessoas, e que em seguida isso ia se evaporar com o tempo. Provada a questão da ilusão desse tipo de conceito. Mas não, a questão dos espíritos e das manifestações deles estão presentes em todas as épocas da humanidade. Nós vimos isso na semana passada. Vimos que todas as civilizações e todos os livros sagrados das religiões, passadas ou atuais, existem ali descrições que são inúmeras acerca da realidade espiritual. Muitas delas, obviamente, cheias de fantasias, cheias de adereços, adornos, penduricalhos. Porém, ali estão presentes sempre a questão do espírito, da alma, das manifestações após a morte. Isso em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, isso daí já prova para a gente uma coisa. Já prova que, se um fenômeno se repete todo o tempo, toda hora, independente da época, independente das civilizações, independente das religiões, é porque ele é verdadeiro. Obviamente, existe ali algo presente. No entanto, mesmo com essa evidência, muitos indivíduos falam o seguinte: os fenômenos aí, que são ditos fenômenos mediúnicos, estão presentes em todas as épocas da humanidade, porque o ser humano sempre gostou muito do maravilhoso. Aí se pergunta, poxa, para você o que é o maravilhoso? O maravilhoso é o sobrenatural. E o que é o tal do sobrenatural? É tudo aquilo que é contrário às leis de Deus, tudo aquilo que é contrário às leis naturais. Ainda nos dias de hoje, você vai encontrar pessoas que pensam exatamente dessa forma. Que
Aqueles que creem nas manifestações mediúnicas creem no sobrenatural. Por quê? Porque são pessoas que necessitam disso a fim de darem um certo motivo à sua vida. Querem, de alguma forma, transcenderem aí as condições naturais com esse objetivo de viverem bem. Ou seja, vivem numa ilusão, vivem numa fantasia. É o que muitos pensam. Muitos pensadores, muitos filósofos, muitos cientistas têm exatamente esse tipo de argumentação. Que o sobrenatural é algo que está contrário às leis da natureza. Mas aí falamos, e Kardec coloca aqui, será que nós, com a nossa pequenez, conhecemos todas as leis da natureza? Será que tudo aquilo que existe no universo, tudo aquilo que é criação divina, já é do nosso conhecimento? É óbvio que não, né, gente? Se nós pegássemos o conhecimento científico de 500 anos atrás, lá do século XVI, podemos ter certeza que muitos lá, naquela época, achavam que já sabiam de tudo a respeito do universo e das leis da natureza. No entanto, 500 anos depois, olha só como que a ciência avançou. E nós não podemos cair na tolice de pensar que já sabemos de tudo, que já conhecemos tudo, que todas as leis da natureza são do domínio do conhecimento humano. Não são. E muitas coisas que alguns conhecem, outros não conhecem. E dentre essas inúmeras coisas, uma delas, justamente aqui, é o fenômeno mediúnico. Aí, Kardec fala que essas pessoas que não negam, aliás, que negam a manifestação dos espíritos, eles têm que provar que os espíritos não existem e que as suas manifestações, obviamente, são contrárias às leis da natureza. Para nós que já acreditamos nisso, para nós que já sabemos a existência, é muito fácil entender. Nós já vimos isso na semana passada, inclusive. Nós que aqui estamos não somos um corpo. Nós estamos em um corpo, por algumas décadas somente. Existe todo um conjunto de 60 trilhões de células que formam o nosso organismo, que são devidamente orquestradas e regidas por um princípio único, que é o princípio espiritual, que é o espírito. E que é o espírito que pensa, e que é o espírito que tem os sentimentos, que é o espírito detentor da memória, da vontade. Então, o pensamento, ele se manifesta e ele age na matéria. Isso é um fato natural, que não tem nada de contrário às leis da natureza. Portanto, o indivíduo que desencarna, ele nada mais, nada menos, o que ele faz é se desvincular de uma vez do seu corpo físico. Aliás, é algo que a gente ensaia todas as noites. Muitos já disseram que o sono é um ensaio para a morte. E é verdade. A única diferença do sono para a morte é que, quando a gente está dormindo, vai chegar o momento que a gente vai ter que voltar para o corpo físico. Quando acontece a morte orgânica, isso não acontece. Não ocorre. Quando saímos do corpo às noites, existem cordões magnéticos, né? E mais um específico ali, bem vigoroso, o famoso cordão de prata, que une o espírito desdobrado ao corpo físico. Tanto que se o corpo precisar de alguma coisa, você volta na mesma hora. Sabe aquela sensação que você tem que está caindo de um prédio, está caindo de um precipício, de repente você volta para o corpo? Nada mais, nada menos, essa sensação é decorrente da volta muito rápida ao corpo físico. Isso daí é algo que acontece todas as noites. Agora, quando a gente desencarna, esse cordão se rompe. Ficamos livres da matéria. E o que é a matéria? É um conjunto de células que vai se decompor lá no túmulo, lá no cemitério. Pensamento, vontade, sentimentos, emoções são coisas do espírito, são atributos do espírito. Então eu posso muito bem, desvinculado do meu corpo, tomar emprestado um outro corpo físico, tão físico quanto aquele que eu tinha, e, através desse corpo transitório, passar uma mensagem, conversar com alguém,
que isso tem de antinatural? O que isso tem de sobrenatural? Se isso fosse sobrenatural, sobrenatural seria também nós agirmos no nosso próprio corpo, como estamos fazendo aqui agora. Agora, pessoal, um indivíduo que morto, mas bem morto mesmo, volte à vida, aí seria uma derrogação das leis da natureza. O próprio Cristo, e aí a gente já ia até abordar esse assunto, assim como na tal ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, quando ele volta à vida, ele ainda estava encarnado. Podemos dizer isso daí. Existiam alguns liames, alguns fiozinhos magnéticos que ligavam Lázaro espírito ao Lázaro corpo físico, que, segundo consta nas Escrituras, já estava já há alguns dias encerrado ali no túmulo. O que Jesus fez foi o que muitos fizeram antes e até depois dele. Jogar ali uma quantidade boa de energia, no caso de Jesus, energia do mais alto gabarito, fazendo com que aquele corpo que estava em estado cataléptico voltasse novamente a ter as suas funções vitais. Lázaro não estava morto. Agora, Jesus morreu na cruz, desencarnou na cruz. E quando ele volta, ele não volta em corpo físico. Jesus volta em corpo espiritual. Mesmo porque a gente, quando anota o Jesus depois da tal ressurreição e antes, as ações são bem diferentes. Aí vai chegar o momento da gente comentar isso com mais calma, com mais tranquilidade. Portanto, o indivíduo que volte à vida num corpo bem morto, aí seria uma derrogação das leis da natureza. Isso realmente não acontece. Ou como consta lá no Antigo Testamento, que Josué parou o movimento da terra. O sol ficou parado ali no céu durante alguns dias. E isso daí seria realmente uma derrogação das leis da natureza. Aí alguém pode estar perguntando, Daniel, isso aconteceu mesmo? É óbvio que não, né, gente? Claro que não. Que indivíduo que teria essa capacidade de poder parar o movimento da Terra? Aliás, lá nesses tempos idos, se acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né? Então, lá no caso, o sujeito parou nada mais, nada menos, segundo a concepção da época, com o movimento do Sol. Aí sim, você olhando isso daí, você pode falar assim, poxa, aí existe uma derrogação das leis da natureza. É claro que tal coisa não aconteceu. Foi um fenômeno natural, mal observado, que eles explicaram dessa forma. Mas não poderia ser um milagre? Milagre, nós vamos falar daqui a pouco. No capítulo aí, no trechozinho específico aí. Aí as pessoas, aqueles que não acreditam, falam o seguinte, olha, mas há reuniões em que os tais espíritos, eles movimentam os objetos. Os objetos se elevam sem nenhum contato material. Na época de Kardec, eram as chamadas mesas girantes. Na nossa época, a gente conhece como os chamados fenômenos de poltergeist, em que os objetos se movimentam, né? As facas, os garfos voam, e de repente o guarda-roupa começa a pegar fogo, e coisas desse tipo. Aí se fala, poxa, aí existe um fato sobrenatural. Ali existe uma derrogação das leis da natureza. Quando um objeto se eleva sem contato físico nenhum, existe a derrogação da lei da gravidade. Portanto, é algo sobrenatural. Kardec fala que não é nada sobrenatural. É algo que pode ser perfeitamente explicado pelas leis da natureza. É que, nesses tempos, não se conhecia a existência de uma energia, de um fluido, que hoje todos nós conhecemos sob o nome de ectoplasma. É justamente o ectoplasma que contrabalança a ação da gravidade e faz com que os objetos materiais se elevem, viajem de um local para o outro sem contato físico. Contrabalança a lei da gravidade. Mas é algo profundamente natural. E Kardec dá até o exemplo aqui do balão. O balão, com o auxílio do gás hélio, ele não se eleva, ele contrabalança a ação da gravidade. O próprio avião, nos dias de hoje, na época de Kardec não existia avião, mas nos dias de hoje, o avião, com toda aquela aerodinâmica, com toda a potência dos motores, o avião voa, porque ele contrabalança ali a ação da gravidade. São as leis da física ali envolvidas.
Então, não é milagre nenhum que um desencarnado, se utilizando do ectoplasma de um médium de efeitos físicos, envolva aquele objeto naquele ectoplasma e faça com aquele objeto o que ele bem entende. Há casos, inclusive, de desmaterialização de pessoas perfeitamente bem documentadas. Pessoas que se desmaterializavam na frente de dezenas de testemunhas e se rematerializavam num outro ambiente, fechado à chave. Inúmeros casos documentados e acompanhados ali por pessoas dignas de crédito. Então a gente observa aí um fenômeno realmente extraordinário. Você já imaginou? De repente alguém na tua frente sumir e aparecer num quarto fechado? Aconteceram fenômenos desse tipo. Fenômenos de efeito físico. Maravilhoso, fantástico, incrível, mas dentro das leis da natureza. O que ele nos fala aqui, no comecinho desse capítulo, é justamente esse tipo de coisa. Alguém até agora quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ou observações? Nada? Então vamos lá. Aí essas pessoas que não creem, podem até pensar, bom, tudo bem, Kardec. Você pode até explicar para a gente a existência desse fluido desconhecido, dessa energia que movimenta os objetos, mas o que prova que existe ali uma intervenção dos espíritos? O que prova que nos fenômenos mediúnicos existem seres desencarnados? Kardec nos fala aqui que todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. E é óbvio, pessoal, na época das mesas girantes, que foram aqueles fenômenos que se alastraram no mundo todo, particularmente na Europa, as mesas respondiam a perguntas. Não que elas começassem a falar, criasse uma boca ali e começasse a falar, não. Mas através de sons provenientes do material da mesa, ou até mesmo a mesa se elevando numa perninha e dando pancadas, as mesas respondiam a perguntas. Aliás, acho que já até estreou no Netflix, acho que ontem ou anteontem, né? O filme Kardec. Lá, eu sinceramente não assisti quando passou aqui no cinema, mas parece que lá fala a respeito desse início e das mesas girantes. Quem assistiu aí? Fala ou não fala? Fala. Todo mundo assistiu, menos eu. Aí, beleza. Aí, ó, tá vendo? Estamos juntos. Hoje a Netflix, até é bom assistir, porque parece que tem um negócio na Netflix, quanto mais você assiste, né, mais tempo ali fica disponível. Acho que é assim. Mas, respondia a mesma perguntas. A pessoa escrevia uma pergunta ou falava uma pergunta, a mesa respondia através de pancadas. Sabe, aquele negócio moroso de uma pancada a letra A, 2 pancadas a letra B, 3 pancadas a letra Z. Já imaginou para chegar no X, no Y, no Z? Mas o início das comunicações foi assim. Até que depois eles foram aprimorando. Quando não era com a mesa elevando a perninha e batendo, aconteciam estalos no próprio material da mesa. E com muita frequência, não era preciso nem você formular verbalmente a pergunta, só de você pensar na pergunta, a mesa respondia. Agora, poxa, achar que a mesa ficou inteligente, peraí, essa inteligência vem de algum lugar, porque está entendendo a pergunta e está respondendo. É uma inteligência que está ali. A mesa não pode ser inteligente. Ninguém vai ser tolo de achar isso daí. A inteligência vem de alguém. E através das análises, das pesquisas que Kardec vai mostrar para a gente no capítulo 3 e 4, verificou-se que aquilo lá não era proveniente da inteligência das pessoas envolvidas ali no processo. Vinha de fora delas. Ora, se não era a mesa, se não eram as pessoas, era alguém invisível. Esse alguém invisível, por si só, se denominou espírito. E quem eram os espíritos? Os espíritos nada mais eram do que as almas daqueles que viveram aqui na Terra. Nada mais, nada menos do que isso. Fala.
Pode, sem nenhum problema. Eles podem se utilizar do material, no caso da mediunidade de efeitos físicos, que tiver mais ali à disposição. Por que que era muito comum na época de Kardec as mesas girantes? Por um motivo muito simples. É justamente em torno das mesas que as pessoas se reúnem para comer, para conversar. Pelo menos na época dele era assim. Hoje em dia, cada um come num lugar. Um come na cozinha, outro come na sala, outro come no quarto, e cada qual com seu celular. Se existisse celular na época de Kardec, não existiria espiritismo, né? Por conta disso. E os desenhos, símbolos na mesa, os panos de prato desenhados, tudo, tem algum significado no mundo espiritual? Olha, eles podem intervir na matéria de diversas formas. Existe, por exemplo, um fenômeno muito raro e maravilhoso chamado de escrita direta. O que é a escrita direta? Você pega uma folha, né, branquinha, frente e verso. Aí as pessoas que estavam acompanhando as reuniões de escrita direta, elas, para dar o atestado ali da veracidade, para provar que não havia charlatania, assinavam na folha. Pegava essa folha, metia na gaveta e fechava a chave. Aí depois, ao cabo de alguns minutos de concentração, abria a gaveta, tirava a folha, estava escrita. É o chamado fenômeno de escrita direta. É um fenômeno de efeitos físicos. Quer dizer, eles lançam mão do material ali para poderem se comunicar. A tal brincadeira do copo, né, que todo mundo aqui conhece, tem uma base real nos fenômenos mediúnicos, na mediunidade de efeitos físicos. Mas é claro, imagina só, para a gente conversar como a gente está conversando, é muito melhor do jeito que a gente está fazendo, né? Um fala, o outro ouve, fica um negócio dinâmico. Imagina só se a gente estivesse se comunicando por pancada aqui, né? Imagina só. Nós íamos ficar aqui a noite toda para falar uma frase do livro. Então, os desencarnados, eles começaram a nos orientar de uma certa forma, a fim de que os fenômenos de comunicação fossem ficando cada vez mais dinâmicos e mais diretos. Hoje em dia, existe a transcomunicação instrumental, em que eles sensibilizam aparelhos, telefone, televisão, computador, e se comunicam conosco através disso aí. Exato. Exatamente. Né? Lá com as irmãs Fox, lá na década de 50 do século XIX, foi assim que o negócio tudo começou. O chamado moderno espiritualismo começou lá em Hydesville, lá nos Estados Unidos. É isso aí. Nessa época houve essa necessidade desses eventos e tal, para que o espiritismo tivesse uma presença um pouco mais marcante. Então houve todos esses fenômenos que aconteciam no mundo inteiro, esses fenômenos. Ultimamente, se eles ocorrem, eles não estão sendo divulgados. Vamos dizer assim, da maneira como foi na época. Sei. Com toda a repercussão que houve na época. Como eu já falei para vocês, há um tempo atrás existiu um documentário sobre uma universidade inglesa que ela refez todos esses trabalhos e mostra todos esses fenômenos, eles mostram. Então, por exemplo, a minha pergunta é a seguinte: por que esses fenômenos, por exemplo, ou essas atividades, elas não se repetem no nosso dia de hoje? Eu estou falando no sentido de que possa fortalecer um pouco mais a crença no espírito. Pelo seguinte, se você for perceber, na época de Kardec, em todas as pessoas, desde a nobreza até os mais pobrezinhos dos casebres, se utilizavam dos fenômenos mediúnicos ali das mesas girantes, dava para contar no dedo o número de pessoas que viam nisso algo sério. Para a grande maioria, era só um passatempo e fim de papo. Tanto que os fenômenos aconteceram justamente para atrair a atenção de Allan Kardec a respeito da existência de algo que transcendesse a matéria.
quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, à medida que os anos iam passando, à medida que a convicção filosófica foi se fortalecendo, você nota que houve um decréscimo na frequência dos fenômenos. Não que eles não existam. Ainda nos dias de hoje, você percebe que existem esses fenômenos, né? Com muita frequência, você percebe, na casa do fulano de tal acontecem coisas estranhas, né? As portas se abrem e se fecham, né? Objetos caem, gente recebe uma bufetada do nada. A gente observa esses tipos de fenômenos por aí. Porém, o Espiritismo entrou numa fase agora profundamente filosófica e esclarecedora. E é justamente essa filosofia, que foi oriunda das pesquisas mediúnicas de Kardec, que é o que realmente importa. Se os fenômenos se repetissem nos dias de hoje, com aquela frequência ali, o que iria acontecer era exatamente o que aconteceu na época de Kardec. O descrédito de muitos, o desprezo de outros, o deboche de outros tantos, e isso ia servir de brincadeira para outras pessoas também. Pode ter certeza disso. As coisas elas funcionam de um jeito muito certinho, tudo encaminhando para que a filosofia espírita pudesse realmente brotar. Só um exemplo. O Chico foi um poderoso médium de tudo, inclusive médium de materialização. Então, em algumas sessões mediúnicas acontecidas, não sei se em Pedro Leopoldo ou em Uberaba, ele fornecia o ectoplasma para a materialização de espíritos. E ali se materializou Meimei, e ali se materializou Emmanuel. Tanto que a última materialização ali foi justamente de Emmanuel, que apareceu lá com 1,90 m de altura, com aquela toga dos senadores romanos, com uma tocha na mão, dizendo para encerrar aquelas reuniões de materialização, que tocava o coração de alguns, mas que era necessário canalizar toda aquela energia para a materialização dos livros, que iam tocar o coração de milhões. E a partir daquele momento, o Chico deixou de fazer as reuniões de materialização e se dedicar única e exclusivamente para a prática da psicografia. Quando perguntaram a Jesus, né, porque muitos que assistiam os milagres não acreditavam. Exato. Né? E aí Jesus disse assim, devido à dureza dos seus corações. Então é preciso que haja uma flexibilidade. Exatamente. Exatamente. Kardec fala aqui que muitos indivíduos se deixaram tocar pela doutrina espírita sem terem visto um fenômeno mediúnico sequer. Somente por terem lido o livro dos Espíritos e compreendido que aquilo ali é a expressão de algo profundamente natural e verdadeiro. São os tais olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Quer dizer, quando o indivíduo chega num determinado momento evolutivo em que ele está aberto a esse tipo de entendimento, o entendimento chega. Ah, sim. Mais visibilidade aos fenômenos, né? O padre. Muita gente deve ter se interessado a partir disso, né? Exato. A implicação desse esdrúxula. Na verdade, o padre Quevedo ele veio para o Brasil na década de 50 e 60 com esse objetivo bastante definido de combater o espiritismo. Tanto que ele escreveu um livro, talvez o primeiro dele, Antes que os Demônios Voltem. Os demônios eram a gente, né? Antes que os demônios voltem. Mas olha, dizem por aí que o padre Quevedo devia ter uma estátua na frente de cada centro espírita, porque ele ajudou a divulgar o espiritismo, porque brasileiro sabe como é que é, né? Se fala lá, não pise a grama, o brasileiro vai lá e pisa. Então a gente gosta sempre de ver o que está acontecendo e o porquê das coisas. Então ele chamou muita atenção, e pode ter certeza que muita gente se interessou pela doutrina espírita, se tornou espírita, devido ao padre Quevedo. A dona Margarida perguntou, onde é que está o padre Quevedo? Desencarnado. O padre Quevedo desencarnou esse ano ou ano passado? Esse ano, né? Que Deus o abençoe com todo o coração. Vai voltar como um poderoso médium. Tenho certeza que vai. Bom, Kardec continua aqui falando a respeito, inclusive agora, do materialismo. Dizendo o seguinte, que para os materialistas, tudo o que não pode ser explicado pela matéria é sobrenatural, portanto, superstição. Então não adianta você querer falar a respeito de mediunidade para um sujeito que é materialista. É o que a gente estudou semana passada.
Se o sujeito nega a existência de algo fora da matéria, ele nega a existência de Deus. Ele nega a existência do Espírito. Obviamente, ele vai negar a existência da mediunidade. Inclusive, esse raciocínio dele, para ele, é correto. É claro, para ele é bastante lógico. Não existe nada fora da matéria, então os tais fenômenos mediúnicos é tudo coisa da imaginação. É tudo superstição. Qual é a dica aqui? Não perca tempo. A não ser que a conversa vá para um outro rumo. Ao invés de falar de mediunidade, começa tentando explicar a existência de Deus, que é a base e fundamento de tudo. E Kardec fala até mais, que os materialistas têm essa ideia pré-concebida e são os menos próprios para julgarem o Espiritismo. Por quê? Para você criticar alguma coisa com sabedoria, é necessário que você conheça profundamente aquilo que você está criticando. Quanta leviandade existe por aí? Quantos indivíduos não tecem longos discursos a respeito do Espiritismo, descendo a lenha, fazendo críticas terríveis a respeito da doutrina? Aí você vai conversar com ele e fala, você estudou? Não. Você leu o livro dos Espíritos? Não. Você já pisou num centro espírita? Deus me livre. Quer dizer, uma pessoa que não conhece rigorosamente nada acerca da doutrina, que tipo de valor você dá para um julgamento dessa pessoa? Zero. Simplesmente zero. Não percamos tempo com essa pessoa. É perda de tempo, profunda perda de tempo. E mais, indivíduos como esse gostam muito de polemizar. Às vezes a gente entra na deles e aí a gente fica nervoso, aí a gente fica irritado e a gente começa a discutir mentalmente, até mesmo verbalmente com aquela pessoa. Larga a mão disso. Esses indivíduos aí, eles vão desencarnar e a grande decepção deles vai ser o perceber que continuam vivos. Porque eles são espíritos tanto quanto nós aqui. Alguns falam até mesmo, né, que a doutrina, olha o que Kardec fala, aliás, que estudar a doutrina, ela abarca a filosofia, a sociedade, o homem e o universo. Guardem isso na cabeça, que vem das palavras do próprio codificador. Para se conhecer profundamente a doutrina, são necessários meses e anos de estudo. Meses e anos de estudo. Ou seja, não basta a gente ver um ou dois fenômenos mediúnicos para nos taxarmos como conhecedores profundos ou até mesmo como espíritas. Quantos casos existem por aí? Eu conheço pessoalmente vários, de pessoas que frequentaram o centro por uma década. De repente abandonaram, foram para outra religião. Aí você fala, poxa, essas pessoas não entendiam o espiritismo? Não, com certeza não. Porque não basta a gente estar de corpo presente em algum lugar, é necessário que você tenha a necessária adesão interna àquilo que você vê. E se você entender a profundidade o que o espiritismo não tem como abandonar. Não tem jeito. Se aquilo ali cala fundo no teu coração, se aquilo ali cria raízes no teu ser, não teria lógica esse abandono para ir para outras religiões. É o que ele nos fala aqui. Conhecer a doutrina, aliás, alegar que conhece a doutrina, só por ter visto alguns fenômenos mediúnicos, é tão infantil quanto achar que conhece toda a teoria musical por escutar algumas músicas. E é mesmo. Profundo isso daqui. Né? Por isso que quando a gente ouve de certos ali, olha, estou há 30 anos na doutrina, estou há 40 anos na doutrina. Será que nesses anos todos a pessoa realmente assimilou os conhecimentos ou simplesmente estava ali de corpo presente?
Porque chega o momento em que nós somos colocados à prova naquilo que nós estudamos, naquilo que nós conhecemos. Chega, gente. É uma perda de um ente querido, é uma doença que de repente surge, né? São as brigas, as dissensões, os desequilíbrios financeiros. Quer dizer, chega um momento em que as perdas começam a acontecer na nossa vida. Justamente em momentos como esse, que nós temos a necessária medida da temperatura do nosso coração no que diz respeito aos fenômenos espíritas, a doutrina como tal. Aí que a gente vai saber se realmente a gente sabe ou se a gente não sabe. Olha só o que ele nos fala aqui, ó. O que seria um crítico sério da doutrina? Olha só os critérios para o sujeito ser um crítico sério do espiritismo. Ter tudo visto, estudado e aprofundado, com paciência e perseverança. 2. Do assunto saiba tanto quanto um adepto instruído. 3. Tenha conseguido esse conhecimento em fontes seguras. 4. Refute tudo por meio de argumentos, não por negação. Ah, eu não acredito. Por quê? Ah, por que não? Isso daí não é argumento. Aquele que indique causa mais lógica do que aquele apontada pelo Espiritismo. E Kardec fala, esse crítico ainda não existe. Ainda está por surgir um crítico com todas essas características aqui. Porque se surgir um indivíduo desse tipo aqui, desse gabarito, eu acredito que de tanto estudar, tanto se aprofundar, de tanto ser sincero no entendimento das coisas, ele acaba se convertendo. Como aconteceu com muitos. Quantos cientistas famosos temos por aí, no passado principalmente, né, que começaram a estudar os fenômenos mediúnicos para desmascarar o charlatanismo de inúmeros médiuns, e de tanto estudarem, de tanto pesquisarem, de tanto observarem, perceberam que os fenômenos eram reais. Quantos, gente? Então é necessário que a pessoa tenha bom senso e principalmente não ter preconceito. Porque se a pessoa começar a analisar determinada coisa, já com a ideia preconcebida de que aquilo ali é errado, e a pessoa não fizer um mínimo esforço em observar, em estudar, obviamente o que vai acontecer? Nunca que ela vai fazer uma crítica séria daquele assunto. Fala. Baseado nisso que você falou, por exemplo, eu até agora não consegui, apesar de ter visto algumas coisas, eu não consegui entender ainda a saída do Valdo. Entendi. Olha, realmente é meio complicado entender isso daí. Né? Talvez, ele quisesse... Talvez eu tenha entendido. O que eu tenho entendido, por exemplo, no vídeo que eu vi dele, seria mais ou menos assim. O entendimento dele de todos os fenômenos discordou um pouquinho do Chico. Vamos dizer assim, do Espiritismo. Do Espiritismo, ele tem ido para o lado da consolação. E ele queria fazer isso pelo lado científico. O que eu acredito é justamente isso daí. Que o Valdo Vieira tenha tentado ver a doutrina sob um aspecto unicamente científico. Tanto que ele fundou uma ciência, né? Conscienciologia, né? Diz que o livro base é um calhamaço de mais de 1000 páginas. Algo assim, né? Dá a sua contribuição? Tem a sua contribuição, não resta dúvida. Ele não nega a existência da mediunidade, ele não nega a existência do espírito, né? Só que eu acho assim, a linguagem e a terminologia são estritamente científicas e eu acho que complica muito mais do que ajuda. Os termos que existem lá só foram criados por lá, né? E realmente, olha, a afinidade de trabalho mediúnico dele com o Chico é uma coisa impressionante. Em algumas obras aqui do André Luiz, o Chico recebia os capítulos pares, o Valdo os capítulos ímpares, e tudo batendo direitinho. Não dava para você saber qual médium tinha psicografado o quê, porque o pensamento do André Luiz era único e límpido. Os capítulos todos igual.
né? Não sei se era realmente essa a missão dele aqui na Terra, a tendência dele aqui na Terra. Não sei, né? Mas a gente está muito distante, talvez, eu poder julgar isso daí. Mas eu acho que ele tenha tentado enveredar por um caminho estritamente científico. A gente nunca pode esquecer do tripé ciência, filosofia e religião. O Espiritismo é uma filosofia de vida profundamente enraizada na ciência com consequências morais. Se você tirar um dos 3 aspectos da doutrina, ela já não é mais doutrina espírita. Pode ser outra coisa. Espiritismo não. Hoje em dia, inclusive, existe um movimento do chamado espiritismo laico, que é um absurdo. O espiritismo laico é o espiritismo sem a face cristã dele, sem o evangelho, sem Jesus. Não tem lógica. Dá outro nome, mas espiritismo não é. Não é. Né? Tanto que Kardec fala aqui no capítulo 3 que os verdadeiros espíritas são também chamados de espíritas cristãos. Ora, se você tirar o aspecto religioso, moral, ético, o que sobra? Não é? Não, na verdade, você acabou de responder. Eu ia falar que o espiritismo é mais um pessoal do espiritualismo. Perfeito. Bem dito. Exato. Fora isso, não é todo se esperou 1.150 anos para começar a codificar a doutrina. Fora isso existiu sim, o espiritualismo. Como existe até hoje. Exato. A gente só foi capaz de entender depois de certo nível científico e moral. Houve necessidade aí de um progresso científico para poder embasar a doutrina. O Paulo foi atrás muito da ciência, esqueceu um pouco da filosofia, da essência do ser humano. Exatamente, exatamente. Quer dizer, alguma coisa ali vai tirar de bom, né? Podemos ter certeza disso daí. Sim. Então, podemos, que eu entendi, os fenômenos são racionais. Totalmente. Racionais, explicáveis e explicados. Não resta dúvida. Exatamente, quer dizer, o indivíduo que realmente ele é sincero na sua pesquisa, na sua busca, ele acha a resposta. O duro que tem muita gente que pesquisa e busca com ideia já preconcebida, né? Ou com aquele pensamento de, eu até sei que é verdade, mas eu vou combater mesmo assim porque é contra o meu interesse. E tem gente assim que pensa desse jeito. E só para a gente encerrar esse capítulo, milagre. Nossa, como a gente ouve falar de milagre nos dias de hoje, hein? Já que nós estamos falando de maravilhoso e sobrenatural, Kardec aqui dedica a última parte a falar do milagre. O que significa a palavra milagre? A palavra milagre vem de admirare, que significa coisa admirável. Se você considerar sob esse ponto de vista, do significado da palavra, da etimologia, tudo na natureza é milagre. O sol que nasce, não é uma coisa admirável de se ver? As ondas do mar no indo e vindo, não é uma coisa admirável? O nascimento de um bebê, não é uma coisa admirável? A polinização das plantas, que coisa admirável. Quer dizer, tudo é milagre na vida. Só que nos dias de hoje, nós usamos, e na época de Kardec, obviamente, também era assim, o milagre sob uma outra conotação. O milagre seria o quê? Um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Kardec, ele não entra aqui nessa questão. Deus faz milagres? Aqui ele não entra nesse mérito. Mas nós sabemos qual é o pensamento dele, Kardec. Óbvio que Deus não faz milagres. Por um raciocínio muito simples. Vocês concordam comigo que Deus é perfeito? Sim, Deus é perfeito, né? Se Deus é perfeito, as leis que emanam dele são perfeitas também. É ou não é? Sim. Portanto, se Deus fizesse algo contrário a essas leis,
ele estaria fazendo algo imperfeito. Deus faz algo imperfeito? Negativo. Tudo aquilo que é considerado milagre, na verdade, os autênticos, tá? Porque tem muito fenômeno aí da imaginação, tem muito embuste, charlatanismo. Aqueles que são considerados e são verdadeiros. Na verdade, o que existe ali é um efeito de uma lei não conhecida, não explicada, mas é uma lei natural, é uma lei da natureza. Os verdadeiros milagres, totalmente dentro das leis da natureza. Pegamos o exemplo de Jesus, que eu sempre não me canso de falar aqui. Deve ser uma coisa fantástica de se assistir. Pelo menos na época dele, muita gente deve ter visto isso e ficado admirado. Um sujeito com a hanseníase naquele grau avançado, com o corpo em chagas, faltando a orelha, faltando o nariz. De repente, Cristo fala, quero, seja curado. E ao cabo de alguns momentos, a pessoa está com o corpo novinho em folha. Que coisa maravilhosa de se ver. Milagre? Não. Existe uma lei perfeitamente natural envolvida naquilo ali. Que é algo que é feito em menorzíssima escala numa câmara de passe, que é o doar das energias magnéticas. Só que é das energias magnéticas do Cristo potencializadas num grau absurdo, devido ao seu nível espiritual, devido à sua incrível força de vontade, agia nos tecidos perispirituais e nos tecidos materiais, fazendo, acredito eu, uma verdadeira materialização, porque os tecidos orgânicos eram recompostos. Talvez o Cristo, com a sabedoria sideral dele, pudesse acelerar, num grau absurdo, as multiplicações celulares, fazendo com que o tecido fosse reconstituído. Quem visse aquilo ali, falaria, milagre, porque naquela época não se conheciam essas leis. Hoje em dia nós já conhecemos. Isso, os fenômenos autênticos. Como eu disse, tem muito fanatismo, tem muita ilusão e tem muito charlatanismo por aí. Porque se abusa de tudo, inclusive dos fenômenos mediúnicos, inclusive dos chamados milagres. Muita gente quer ganhar din-din, né, cascalho, por conta disso aí. E consegue enganar muita gente. Ah, consegue sim. Kardec fala o seguinte, ele não entra no mérito se Deus faz milagres. E ele sabe que Deus não faz. Mas o que ele quer provar aqui nessa obra é que os fenômenos espíritas não são milagrosos. Estão dentro das leis da natureza. E olha só que coisa interessante. Quais são as características dos milagres? Primeiro, milagre não se explica. Já os fenômenos espíritas são perfeitamente explicados. Segundo, o milagre é raro e isolado. Já os fenômenos espíritas são comuns e se reproduzem à vontade, com várias pessoas. Então, os fenômenos mediúnicos não se encaixam na questão do milagre. E olha que coisa interessante. Os milagres são raros e isolados. Acontece de vez em quando, muito raramente, uma pessoa ali. E quanta propaganda a gente não vê por aí, hein? Terça-feira, 9 horas, é a hora do milagre. Você vai receber ali o milagre. Que tipo de milagre é esse? Com dia e hora marcado. Já que o milagre é raro e é isolado. Quando Jesus anda sobre as águas, milagre? Não, fenômeno mediúnico. Aliás, das duas, uma. Kardec explica isso na Gênese. Ou Jesus apareceu aos seus apóstolos com o corpo espiritual, materializado, andando sobre as águas, ou ele estava na posse do seu próprio corpo físico, levitando sobre as águas. Isso aconteceu com vários santos da Igreja Católica. Kardec aqui cita São Cupertino. Levitava. Médiuns mais recentes, como Daniel Douglas Home, né? Divaldo Franco, inclusive, reencarnação de Daniel Douglas Home, médium inglês. Levitava. E Kardec foi testemunha ocular de fenômenos de levitação do Daniel Douglas Home. Ele levitava, na presença de inúmeras testemunhas, saía por uma janela
dava a voltinha e entrava por outra janela. Carmine Mirabelli, um médium aqui do Brasil, lá da cidade de São Paulo, ou de Santos, nunca sei bem. Levitação. Existem fotos dele, inclusive, se levitando. Fenômenos naturais. A existência de ectoplasma que contrabalança a ação da gravidade. A chamada transformação da água em vinho. Considerando que o fenômeno realmente aconteceu, porque muitos falam que foi um fenômeno, né? Mas vamos considerar, ora, o que compõe toda a matéria que existe no universo é fluido cósmico universal. Jesus, a sabedoria dele é uma coisa absurda. Então ele podia muito bem manipular o fluido cósmico universal que constituía as moléculas de água, dando a elas qualidades semelhantes ao vinho. É uma coisa incrível, mas ele podia fazer isso. E considerando o fenômeno como ocorrido, fez. Sim. Cientistas conseguiram replicar já a água se transformando em vinho. O que eles fizeram? Eles adicionam glicose e essa glicose dá o gosto semelhante ao vinho. Então, possivelmente, quando falam do milagre de Jesus, a fundo de Jesus, o que ele fez foi injetar a glicose no corpo dele para o vinho. O que pode ter acontecido é o seguinte, ele pode ter manipulado as moléculas, enquanto os cientistas nos dias de hoje, eles usam, eles manipulam, eles pesam, eles pipetam, eles colocam nas proporções tais para poder fazer essa determinada transformação, o que ele fez foi agir na intimidade atômica, que é algo profundamente verificado pela própria ciência. Muda a questão celular. Mudando a questão celular, aliás, molecular, você muda as propriedades da substância. E a existência do Jardim das Oliveiras, eu não poderia manipular as próprias uvas ali, as oliveiras? Ah, tenho certeza. Ah, sim, Jesus foi um grande mago, vamos dizer assim, do bem, né? Exatamente. Oh, Nossa Senhora. Assim, quanto mais a gente vai entendendo a figura dele, mais a gente vai percebendo a grandeza daquele homem. Mais a gente vai percebendo a grandeza dele. Daniel, se Jesus é o criador do planeta, imagina ele fazer essas coisas. Tchê, dei para ele a fichinha. Verdade, verdade. Se ele criou todo o planeta, transforma água em vinho, é fichinha. É fichinha, fichinha. Ó, aí Kardec conclui. Muitos que não aceitam determinadas coisas, porque não as compreendem, negam os fatos chamados de milagres. Como a religião está cheia de milagre, automaticamente eles negam a religião. Muitos por aí fazem esse tipo de profissão de fé, né? Ó, eu não acredito nessa história de milagre, acontecem coisas aí que eu não entendo, que eu não compreendo, então, por tabela, não tenho religião nenhuma. Por que se comportam desse jeito? Justamente porque não conhecem a base desses fenômenos. E taxam como sendo coisas da imaginação ou como sendo coisas, né, que foram criadas a fim de que se organizasse um corpo religioso. O que o Espiritismo faz? Demonstra a possibilidade de inúmeros fenômenos considerados de sobrenaturais que se encontram nos livros sagrados. Portanto, a doutrina dá à religião uma base racional de crença. Isso é importante. Base racional de crença. E aí ele entra nos exemplos aqui, né, das levitações, fala de São Cupertino. Ele fala aqui das aparições de Nossa Senhora. Quantas Nossas Senhoras já apareceram por aí? Né? Lourdes, Aparecida, Guadalupe. Guadalupe mesmo? É, né? Existe uma base de explicação ali, claro. Viram espíritos, né? Com São Miguel, arcanjo, sim, exato. Quer dizer, isso aí é mediunidade. Aliás, os santos da Igreja Católica, que são considerados realmente santos, eles só são considerados santos justamente porque fenômenos tidos por milagrosos eram provenientes deles. Mas não era milagre, eles eram médiums. Joana d'Arc era médium. Os pastores que viram ali, lá em Lourdes, ou aquele índio lá em Guadalupe, médiums, aparição de espíritos. Mas é claro, não entramos no mérito da questão se realmente foi Maria, mãe de Jesus, que apareceu ali. Cada um crê naquilo que bem, né, que bem acredita. Nós temos que respeitar. Os católicos vão falar assim, não, eles realmente viram Maria.
Ótimo. Pode ser? Pode. Cada um tem um gosto. É. Cada um tem um gosto. Pode ser que isso tenha realmente acontecido. Mas o mais comum é que tenham visto um espírito na forma feminina, iluminado, e na mente de um católico, um espírito feminino totalmente iluminado, é Maria. É Nossa Senhora. Né? Pode ser que Maria tenha realmente aparecido? Pode. Nada impede que isso tenha acontecido. Nada impede. Mas o que Kardec fala aqui é que o fenômeno acontece. Assim como o médium, em reunião mediúnica, vê espíritos, eles viram espíritos lá. Tudo dentro das leis da natureza. Portanto, se a gente der uma base racional de explicação, muitos indivíduos que dizem que não acreditam, que não creem, vão passar a acreditar. É só dar uma base racional de explicação, tudo dentro das leis científicas. Com isso, a gente encerra esse capítulo número 2 e na semana que vem vamos para o capítulo 3, método.